Eu conheci Maria Helena para variar, né, numa programação de jovens, um sábado à noite, numa igreja lá em São João de Meriti, Igreja Batista Parque José Bonifácio, né? Olha aí. Então, eu não tinha entrado ainda no seminário e nem ela no Iber, mas eu já era vocacionado e ela também já estava inscrita até para fazer o Iber. E naquela noite de juventude, eu era o presidente da juventude, estava dirigindo antigamente tinha a chamada festa social. Os jovens faziam um circo de mãos dadas e cantavam o gira, gira, gira. Então, chegou Maria Helena com um vestido vermelho, cabelo comprido. Linda, né? Aí eu saí da roda e fui lá chamar ela para brincar. Ela disse: não, eu só estou assistindo. Aí comecei a conversar no domingo. Era um sábado. E já pedi o endereço da igreja dela, era 1º de Areia Branca, no domingo de manhã, onde eu estava, lá na escola dominical, e aí tudo começou. Foi mesmo. Interessante que nesse dia, né, ele conversou comigo e tal, eu pensei assim, se ele não for vocacionado, não vou nem conversar. Mas ele logo começou a falar sobre ele, disse que ele tinha chamado a missionária, né? Falei, então a coisa já melhorou, né? Aí, quando acabou a festa toda, né? A programação, né? Festa social, aí ele saiu correndo abraçado com outra moça. Eu falei, safadinho, me conversa comigo e sai com outra. Eu fiquei muito danada. Aí ele foi na igreja no domingo, né? Eu falei, ainda vem atrás de mim. Mas depois eu fiquei sabendo que ele estava de carona com a irmã dele, né? E a irmã dele já estava saindo, ele correu para não perder a carona. Era irmã, graças a Deus. Deu certo. Eu tinha 19 anos. Era brotinho. Olha só. E aí fica a dica aí para os radicais, ó, que estão procurando seu abençoado vocacionado, ó, vão em programações de jovens, ó, tá vendo? Dá certo. Exatamente, é lá que está a bênção. É lá que está a bênção, é isso aí. E aí, como vocês, enfim, se conheceram, né? Casaram e tudo mais, e aí como Missões Nacionais entrou na vida de vocês? Que eu acredito que, ó, já tem um bom tempo, né? Tem um bocado de tempo. Eu falo ou você fala? Bem, posso falar. Missões Nacionais, nós já conhecíamos a vida toda, né? Sendo batista. Eu fui batizado com 12 anos de idade, Maria Helena foi batizada com 9 anos. Então, começamos e fazendo o seminário. Na realidade, eu fiz o seminário, o curso médio, no Seminário Betel. E o Seminário Betel tinha como professor de teologia pastor Davi Gomes. Então, ele não dava aula para mim, mas eu saía da minha sala e assistia a aula de teologia com o pastor Davi Gomes. Então, eu fui ordenado pastorear em Belford Roxo, Igreja Batista Nova Piã. E depois você fez o Seminário do Sul, né? Como foi? Não. Como entrou Missões Nacionais é a pergunta. Aí, depois de... Eu fiz Seminário do Sul, saí do Seminário Betel, fiz Seminário do Sul, fui pastorear em Belford Roxo, e aí, ouvindo sobre os desafios de missões, na sala de aula, já no Seminário do Sul, então conversamos com Maria Helena para nos apresentar a Missões Nacionais. Eu pastoreamos quase 5 anos lá na Baixada, e depois que fomos para Missões Nacionais. E também uma coisa interessante é que quando nós entramos em Missões Nacionais, tinha ali eu vou chamar de uma regra, não sei se é regra o nome certo, mas primeiramente, antes de ir ao campo, precisava obrigatoriamente ter 2 anos de experiência de trabalhos, né? Que nós íamos trabalhar em plantação de igrejas, então teria que ter 2 anos, pelo menos 2 anos de experiência antes de ir ao campo de Missões Nacionais. E isso foi muito bom, porque a gente começou, né, essa igreja lá em Belford Roxo do zero, e participamos, e Deus nos abençoou, e hoje é uma igreja ali, hoje não, há muitos anos, uma igreja organizada,
Então, dali nós nos apresentamos para ir para missões nacionais, né, Ezequias? E Missões apresentou 2 campos para nós, o Sul e o Nordeste. Então, nós falamos assim, ó, o que for mais longe e aparentemente mais difícil, nós queremos ir para esse desafio. E aí aconteceu, o nosso primeiro campo, já fomos casados, já com 2 filhos, e Deus nos abençoou grandemente lá, viu, Desirê? Foi bom demais. A primeira experiência, e até hoje é bom demais. E vocês, e assim, experiência nenhuma, nunca tinham ido ao Nordeste? Já tinham ido no Nordeste ou não? Primeira vez. E super diferente da Baixada Fluminense, né? Olha, nunca tínhamos ido. Interessante que, como eu nunca tinha ido ao Nordeste, eu pensava assim, lá não vai ter uma árvore. Eu acho que lá deve ser tudo muito seco, a terra toda quebrada. Realmente tem muitas ações bem assim. daquele jeito de quando a gente pesquisa no Google, a gente encontra. Isso, né? Exatamente. Mas realmente tem muitos locais assim. Mas o Nordeste tem locais lindos, né? Maravilhosos também, muitas árvores, muito verde. E também tem a outra parte, né? De muita seca, sem água, conforme passamos alguns momentos também aqui trabalhando, né? Olha, para você ter uma ideia, o pastor Paulo Roberto da Silva Seabra, ele era o diretor-geral de Missões Nacionais na época. Então, apresentamos nossos formulários e fomos aprovados pela junta, e ele falou assim, quando vai ser o seu culto de despedida? Aí eu falei, deixa eu agendar aqui, eu queria ser o pregador dessa noite. Foi. E ele pregou baseado no texto de Abraão, e disse, pastor Ezequias e Maria Helena vão para um local onde não conhecem nem por fotografia, estão indo sem saber para onde, como Abraão. Só que eu fiquei assim, muito empolgado com a comparação, mas ele falou também dos erros de Abraão e das limitações, e que nós devíamos também buscar, confiar em Deus como Abraão, e foi bênção. E o culto, um coral da Igreja Batista Primeira de Asti cantou Aleluia de Handel no nosso culto de despedida para missões no Rio de Janeiro, e o culto terminou 11 horas da noite. Naquele tempo, mas não tinha tanta violência como hoje. É verdade.